A Vale não para de cair. Vamos entender os motivos por detrás da queda das ações da Vale. Vamos entender para onde vai o resultado trimestral da empresa e mensurar isso aqui em números de dividendo, quanto isso poderia representar em dividendos. E vamos falar também da dinâmica de preço da Petrobras, que reduziu a gasolina, aumentou o diesel. Vamos ver o que isso poderia interferir não só no cenário do petróleo aqui na Petrobras e outras petrolíferas, mas muito também no cenário aqui do etanol, né? Raízen, Jalles Machado, né? E obviamente por detrás dessas empresas está a Cosan no centro disso tudo. Ela tem a ver com a Vale, tem a ver com a Raízen, né? Então, bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e vamos começar então falando dessa dinâmica de preços aqui da Petrobras. Então primeiro vamos começar falando do petróleo, mas eu vou ser bem rápido aqui porque eu já comentei ontem, né? Então a gente tem uma retomada do petróleo, acelerado inclusive com a guerra aqui, podendo envolver Irã e outros países que teriam impacto no preço do petróleo, uma leve realização até ameaçou acontecer, mas está estável, né? Essa aqui é a realidade do momento, uma certa estabilidade nos preços do petróleo, com a possibilidade da Venezuela retomar aqui, aumentar a sua produção com o fim das sanções dos Estados Unidos, né? Mas isso aqui levaria um pouco de tempo, até 6 meses aí para eles aumentarem a produção em cerca de 20 e poucos por cento aí, mas essa é a realidade do petróleo no momento. Estabilidade, mas com ruídos aqui que podem levar para cima ou para baixo. Está bem instável. Mas de qualquer forma, nós tivemos uma certa retomada nos preços do petróleo, a 92 e poucos. O barril está um pouco aqui esticado, levou os preços dos combustíveis no Brasil aí, né? E no mundo também. Então, o posicionamento da Petrobras em relação ao conflito no Oriente Médio é de jogar panos quentes, e está correto, afinal, ela não trabalha com futurologia, ela fala o que está acontecendo hoje, né? Então, a partir do momento somente se eu irá entrar e o petróleo disparar, é uma outra história, né? Até lá, ela está fazendo correto, né? Não tem nada a ver com isso. E aí o que aconteceu foi a surpresa do mercado quando a Petrobras anunciou um aumento de 25 centavos no diesel. Era realmente de se esperar que fosse fazer algum aumento em algum momento, porque o petróleo, o diesel estava descasado com a política de preços internacionais, tinha que ter esse aumento, eu já tinha mostrado em vídeos anteriores inclusive, enquanto a gasolina estava ali mais próximo do normal, não precisaria ter um aumento, mas pegou de surpresa o mercado a redução. Será que aqui tem um risco? O mercado não gosta muito, mas por incrível que pareça, dessa vez eu vou defender a Petrobras, porque tem um sentido aqui nessa redução, tá? Que não poderia ter um sentido, não é problema da Petrobras, é a inflação. Então, aumentou o diesel, aumenta a inflação, e é uma inflação que aumenta no longo prazo, é uma inflação mais doída, né? No primeiro momento ali parece que não é tanto. A gasolina até faz um efeito maior. A gente vai ver aqui, ó, uma redução na inflação em 0,07 e 0,14 nos próximos meses por conta da gasolina, mas o diesel ele vai doendo, ele vai batendo gradativamente ao longo do tempo, né? Porque ele tem aqui formas indiretas de, como por exemplo a alimentação, né? Os transportes, os caminhões e tudo mais. Mas enfim, essa questão toda aqui não tem nada a ver com a Petrobras, ela tinha que estar se lixando com isso aqui. Eu não acho que aqui é a grande justificativa, então por enquanto eu criei a minha narrativa aqui de leitura dos fatos, que é o que eu vinha realmente vendo acontecer já há um tempo, né? O etanol ficando muito competitivo, né? Então estava ficando mais vantajoso em vários lugares o etanol, e aí a Petrobras ela é uma empresa, né, que ela tem que atuar conforme a concorrência também, e ali pelo fato dela ter também um preço ali um pouco mais diferenciado de extração, ela tem um pouquinho de gordura para dar uma espremidinha, para não perder, por exemplo, o market share. Então tá correto, na minha opinião, essa redução é correta em tentativa de recuperar um mercado perdido para o etanol. Então assim, é uma redução que na minha leitura aqui foi mais uma questão de mercado, capitalismo atuando, do que a questão aí de vamos reduzir a inflação para o brasileiro, vamos reduzir não sei o que para o brasileiro. Aí é outra conversa aqui errada. Essa aqui a gente aceita. Se continuar reduzindo, descolar muito, aí tem coisa errada de novo, a gente já fica em alerta novamente, né? Uma redução pouquinho assim, eu acho que é bem plausível, até porque também aumentou o diesel ali, né? Se não viesse o aumento do diesel, talvez a gente ficasse mais preocupado. Enfim, eu achei aqui bastante pertinente até o momento, né? As coisas têm que ser lidas aos poucos, porque principalmente quando envolve a Petrobras, semana a semana, as coisas mudam de repente, né?
E aí a gente tem o governo aqui ainda na questão gasolina e etanol, querendo aumentar a mistura de álcool na gasolina, né, subindo para 30%, é 27%, né, o objetivo é deixar a gasolina ser uma das mais limpas do mundo, mas eu duvido que seja isso. O objetivo aqui, na minha opinião, é acabar reduzindo aqui o preço dos combustíveis. Eu, como consumidor, confesso que eu não gosto de ter 30% de etanol na gasolina. De petrolíferas, a PetroRio não vai ser muito impactada com isso, por exemplo, nem as outras aí que eu invisto. E no caso da etanol, das empresas de etanol, Raízen, né, e Cosan, é benéfico. Então, como acionista, eu gosto dessa história aqui, né? Enfim, o dia hoje foi de queda na Petrobras, uma queda até relativamente suave, 1,3%. PetroRio caiu um pouco menos, porque ela está menos preocupada com essa questão do combustível, né? E a Raízen, ela até sobe um pouquinho aqui, mas foi um dia relativamente bem suave aqui, enquanto a Jalles Machado também segue aqui no neutro. E quando a gente olha a Cosan, foi um dia bastante volátil, né? Chegou a cair mais, recuperou-se. O mercado cada vez mais tentando ver como observar a Vale dentro do grupo, né? A Vale ali tem uma posição dentro da Cosan relevante, mas também muita parte protegida com opções, enfim, né? O mercado tenta entender como é refletir isso, e nos últimos 5 dias caindo 5%, mas não é só a Vale, a gente tem aqui um pouquinho de queda da Rumo também acontecendo, mas na minha opinião o principal olhar nesse momento é a Vale, que ela vem caindo nos últimos 5 dias 7%, e hoje caindo 2,7%. Então o mercado muito de olho aqui na Vale, no grupo. No mês passado o mercado diz esperar 17% de dividendo até o segundo semestre da Petrobras, e em 2024 21%. Depois disso a ação subiu cerca de 10%, então teria reduzido um pouco o dividendo, mas para compensar isso, o resultado da operação da empresa já trouxe a estimativa de alta nos dividendos, de cerca de potencial de 1,8% ao ano. Então meio que já compensou a alta das ações, esse operacional bom. E eu preciso aqui esclarecer uma coisa, eu não mudei meu discurso com a Petrobras, eu vou apenas fazendo a leitura dos fatos. Até outro dia, a leitura dos fatos era o presidente da empresa, um político falando mal da própria empresa, qual ele é presidente, o ministro de Minas e Energia falando mal da Petrobras e o presidente do Brasil falando mal da Petrobras. E esse era o discurso, assim como na época do Bolsonaro quando o Bolsonaro falava mal da empresa, um absurdo, e nem por isso eu deixei de investir naquela época. Só que agora eu achei mais difícil, né, por conta do histórico todo, e vendi ali próximo do segundo turno grande parte da minha posição, ficando apenas ali com cerca de 250 ações que eu tenho até hoje. Então, meu discurso continua o mesmo. O que vai acontecer com a Petrobras quando o petróleo ficar nas alturas por um tempo? Quando eu falo altura, eu falo $120 para cima e manter-se nessa posição. O que vai acontecer com a Petrobras? Eu sei que o que vai acontecer com a PetroRio, que é disparar ao infinito. Será que isso vai acontecer com a Petrobras? Talvez ela acabe caindo. Eu não aposto contra o setor petrolífero. Vocês estão confundindo. Tem gente achando que eu estou apostando contra o setor petrolífero. Isso é absurdo. Eu gosto do setor petrolífero demais. Eu invisto muito. Só que eu acho que tem outros cases mais previsíveis. É basicamente isso. A Petrobras foi a primeira empresa da Bolsa que eu investi em 2007. Desde então são 16 anos investindo nessa empresa. 16 anos investindo no setor petrolífero. Como é que vocês acham que eu vou apostar contra esse setor? Eu só acho que tem opções mais previsíveis em cenários caóticos do que a Petrobras. Só isso. Mas, obviamente, se você investe na Petrobras por conta dos dividendos, não tem nem como comparar com qualquer outra empresa petrolífera do Brasil. A Petrobras é disparada melhor nesse quesito. Mas eu, no caso de petrolíferas, eu não faço tanta questão de dividendo neste momento, né? E agora vamos falar então da Vale, né? A Vale está bastante complexa, né? A China, a gente sabe que é o foco da Vale. A China na terça-feira trouxe números muito bons na economia, né? Então vocês se lembram tanto do PIB, o pessoal reduzindo as previsões do PIB, não sei o que o PIB vai ruim. Foi lá a China e CREA, o PIB em 4,9, a previsão era 4,4. Então trouxe acima que o PIB no trimestral era 1 esperado, né? Veio 1,3. Foi muito forte aqui. Industrial também foi forte. Vendas varejo, muito forte também. Desemprego também indo melhor do que o esperado. Então a China trouxe números positivos, o mercado até ameaçou um ânimo aqui. Só que acontece, o mercado ainda continua ali um pouco com medo da questão imobiliária. Eu também tenho alguns receios. Mas como eu sempre digo para vocês, o mundo vive muito de narrativas, né? O próprio case da Petrobras que eu comentei com vocês tem muito da narrativa, né? A gente não tem como ter uma clareza 100% e cada um vai fazendo a leitura dos eventos. Na sequência de ótimos números divulgados pela China,
nós temos ali o mundo voltando novamente, o medo para o setor imobiliário. É um medo aqui que realmente eu não posso dizer que é um medo sem fundamento. A gente viu o cenário das situações imobiliárias, das empresas imobiliárias na China, está difícil, principalmente as privadas. As estatais estão até pegando esse mercado das privadas, mas as empresas privadas da China imobiliárias estão muito ruins. O que vai acontecer se estourar a bolha? Aqueles prédios destruídos. Então, o mercado começou a refletir isso de novo e o minério de ferro começou a fraquejar novamente. Enfim, mesmo com os estímulos em Pequim, quinta-feira, a China divulgou aqui preço dos imóveis caindo na China, Country Garden continuando a guerra aí para sobreviver e a desaceleração pode em algum momento virar a bolha imobiliária. Então essa é a narrativa na China. A gente tem certeza que o futuro da Vale, na minha opinião, é muito promissor, mas o setor imobiliário da China ela pode ter uma reviravolta aqui de curto prazo. Outro ponto foi o resultado operacional da Vale. Eu havia dito que foi um resultado misto, né? Mas na minha opinião, os problemas foram coisas de curto prazo. A maioria ali estava muito interessante para o investidor de longo prazo. Tudo que a gente espera da empresa para longo prazo está acontecendo. Curto prazo é ruído que acaba gerando normalmente oportunidade. De qualquer forma, o mercado não gostou muito, né? Ele ficou ali mais preocupado com curto prazo. E a gente vê então a XP mostrando alguns pontos, como por exemplo os preços realizados do minério de ferro ficaram um pouco abaixo aqui do benchmark, mas foi pouca coisa, enquanto os pellets nós tivemos aqui preços acima dos projetados pelo mercado. Isso vem acontecendo sempre. Aliás, qualquer coisa que envolva a qualidade do minério de ferro, na minha opinião, no longo prazo é super promissor, tá? Eu já fiz no vídeo que eu comentei o resultado da operação da Vale, vale muito a pena você ver, porque lá eu comento os detalhes do que seria, né, minério de qualidade, para que raios isso. Então, dá uma olhada lá, tá? O níquel veio um pouquinho acima os preços, enquanto o cobre aqui veio um pouquinho abaixo. Por fim, nós temos aqui a XP reduzindo um pouquinho aqui em 4% a receita aqui da Vale, né? Chegando então a um resultado de lucro de 12,4 bilhões pela XP. A Genial também trouxe os números, o dela estava em torno de 13 bilhões. E para mostrar para vocês o que isso significaria em termos de lucro, é muita coisa, né? Mas antes vamos ver aqui que a Vale ela vem caindo o seu lucro trimestre após trimestre e agora chegou a hora de subir o lucro para mais ou menos um patamar próximo aqui do quarto trimestre de 2022. Então ela vai fazer, vamos supor, 13 bilhões ali que a Genial falou e no quarto trimestre ela fez ali 19 bilhões. Aí a gente vai indo para trás, teve alguns trimestres bem fortes aqui, momentos atípicos, né, do minério de ferro. A título de comparação, no trimestre passado ela fez 4 bilhões e 75, então um aumento considerável para 13 bilhões. Isso aqui eu falando em reais, né? Então falando aqui dos números da Vale, é muito importante você lembrar antes que a Vale faz muita recompra de ação. Então, se uma empresa paga 7% de dividendo e a Vale paga 7%, a Vale está pagando muito mais no longo prazo, porque tem a recompra de ação que vai fazer esse dividendo ir aumentando ao longo do tempo, tá? Então não esqueça da recompra de ação. Enfim, contando aqui um payout de 40% que é amplamente possível da empresa acabar pagando, nesse lucro da XP de 2,4 bilhões e da Genial 13 bilhões, daria um dividendo por trimestre de 1,75 pela XP e 1,83 pela Genial, o que nos daria um yield anualizado de 7%, e 7,3% num payout de 40%. A empresa poderia sim pagar um payout maior de repente, né? Mas eu estou aqui mostrando pés no chão para ver que esse cenário caótico da empresa não está ruim, né? E ela tende daqui para frente ir melhorando os resultados, né? O primeiro e o segundo trimestre foram ali mais fracos do que o normal. Sem deixar de colocar nas contas a recompra de ação, que é muito importante, toda essa tese de longo prazo da Vale, minério de qualidade, o cobre, o níquel, transição energética e tudo mais. Então hoje foi dia de vencimento de opções, eu vou comentar com vocês o que eu fiz aqui com Vale, Cosan, tem também Transição Paulista, né? Opções eu acabo mexendo muito, me ajuda, né, nesses cenários conturbados com a Vale e a Cosan também. E a Transição Paulista é só comprar, não tô nem aí, né? Não se esqueça do like no vídeo e comenta se você está comprando alguma dessas empresas que eu comentei no vídeo de hoje. Um abraço, até o próximo, valeu!